Sejam todos muito bem-vindos ao penúltimo dia da SAECA 2021. Eu espero que vocês estejam aproveitando toda a programação até hoje e, principalmente, bem-vindos ao último dia de minicursos aqui na SAECA. Tenho certeza que será sensacional. Que tal a gente descansar um pouco da nossa viagem espacial e preparar uma boa cerveja para aproveitar? É sobre isso que iremos falar, sobre o processo de produção de cerveja. Talvez a nossa ministrante discorde de que fazer uma cerveja seja algo para descansar. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Finardi, eu sou graduando de Engenharia Química aqui na UFSC e sou assessor de parcerias aqui na SAECA. E hoje eu estou acompanhado de duas mulheres incríveis que estão na organização, que é a Ana e a Diana. E antes de iniciar de fato o minicurso, irei realizar minha descrição física, a fim de incluir o máximo de participantes possíveis. Dessa forma, eu sou branco, eu uso óculos pretos arredondados, eu estou usando uma camiseta azul e um casaco azul escuro, meu cabelo é moreno e meu cabelo é castanho, e atrás de mim há um painel de madeira em uma parede amarela. Primeiramente, eu tenho alguns avisos. Durante o minicurso, será disponibilizado o formulário de feedback ali no chat. Esse formulário, ele contabiliza a presença de quem está participando do gamification, mas eu peço que todos respondam, pois com as respostas vocês nos ajudam a melhorar o evento cada vez mais. E participam do sorteio, caso queiram, concorrendo a um cupom de desconto da Sigma Treinamentos, que é a nossa parceira. Em princípio, o minicurso será realizado inteiramente pelo Google Meet, mas caso dê algum problema com essa plataforma, fiquem tranquilos que avisaremos vocês por e-mail do link da transmissão por outra plataforma. E outra, vocês sabiam que congressistas da SECA possuem benefícios exclusivos com os nossos parceiros? A Ana vai mandar aqui no chat sobre os benefícios. No mais, sintam-se livres para interagir no chat e mandar perguntas a qualquer momento. No final do minicurso, a ministrante estará aqui para responder as dúvidas que vocês tiverem em relação ao tema apresentado. Vamos começar então o nosso minicurso de produção de cerveja, Faça a Sua, com a nossa convidada diretamente de Pernambuco, Kiara Rego Barros, que é engenheira química pela UFPE, com especialização em gestão da qualidade e produtividade pela UP, especialização em biotecnologia e bioprocessos pela UEM. Ela tem mais de 16 anos de experiência na indústria cervejeira, passando por grandes indústrias. Seja muito bem-vinda, Kiara. Realmente seu currículo é tão extenso que não cabe em um resumo como esse. Certamente você falará melhor sobre isso. Agradecemos por aceitar nosso convite e tenho certeza de que a sua presença aqui na semana será muito proveitosa. E ainda mais, as pessoas terão o prazer de te conhecer e saber um pouco do seu trabalho, que é fantástico. Fique à vontade para falar um pouco sobre você e fazer a sua descrição física. O palco da SAEC é todo seu. Obrigada, Arthur. Boa tarde a todos e a todas, a todos também. Estou feliz pelo convite, né, poder participar com vocês. É sempre uma alegria falar sobre cerveja. Então, meu nome é Kiara, como o Arthur já falou, eu sou de Recife. Ó, esse sotaque não dá para enganar, né? Meu sotaque pernambucano bem forte. Eu sou engenheira química, como ele já falou, e cervejeira. Vou fazer minha descrição física. Eu estou bem pálida nessa imagem, mas eu sou parda, eu tenho os cabelos castanhos, ondulados, sou bem pequena, sou confundida facilmente com a criança. Então, eu sou baixinha, tenho olhos castanhos também. Aqui atrás de mim, eu tenho uma prateleira cheia de copinhos de cerveja, que é para instigar e dar vontade de vocês tomarem uma cervejinha agora também. Não exagerem, bebam com moderação, para fazer bastante perguntas. Então, a gente vai conversar sobre um assunto que faz parte da minha vida, na verdade, da minha vida quase toda, né? Então, Arthur falou que eu trabalho há 16 anos com cerveja, mas veja só, eu comecei como menor aprendiz, então por isso que faz tanto tempo. Não, é mentira, eu sou velha mesmo. Tá? Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, fiquem à vontade, tá? E aí, Arthur vai passando para mim, ou durante a apresentação, se for, estiver dentro do assunto, mas a maior parte das perguntas a gente vai responder no final, não é isso, Arthur? Isso mesmo. Então, vamos lá? Eu posso compartilhar? Pode compartilhar. Só complementando o que eu estava falando agora, deixa eu ver se vou conseguir compartilhar aqui. Tá na tela, Arthur? Tá, tudo certo. Tudo certo. Só para complementar,
Eu me tornei cervejeira por causa da minha profissão, né? Eu sou engenheira química, como eu falei para vocês. Assim que eu formei, eu entrei numa grande indústria de cervejas, né, a Ambev, e por isso que eu me tornei cervejeira. A gente não se torna cervejeira do nada, né? Eu tive que estudar bastante, então eu fiz cursos na área de cerveja, existe curso para você ser mestre cervejeiro. E a partir dali eu comecei a me desenvolver sempre pensando em cerveja ou na parte de gestão de qualidade, que era o que tinha muito a ver com o que eu trabalhava na época. Então, todos os outros cursos que eu fiz na sequência foram sempre voltados para essa área, né? Então, eu estudei biotecnologia, gestão de qualidade, segurança de alimentos, tudo isso pensando sempre na cerveja. Eu trabalhei bastante tempo dentro da indústria, na grande indústria, mas eu sentia vontade de fazer alguma outra coisa que tivesse a ver com o universo cervejeiro, mas eu queria sair um pouquinho da indústria, né? Eu já tinha trabalhado 11 anos dentro da indústria e queria mudar também um pouco do meu estilo de vida. E foi aí que eu decidi montar uma consultoria e fazer treinamentos nessas pequenas cervejarias que estavam surgindo tanto no Brasil naquela época. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Depois de um tempo, eu conheci a minha sócia e a gente abriu uma instituição de ensino e consultoria cervejeira. Então, hoje a gente tem uma instituição de ensino aqui no Nordeste. Era a única, agora abriu mais uma, que bom. Né? E a gente ministra cursos para pessoas com qualquer nível de conhecimento em cerveja, desde pessoas iniciantes até pessoas mais avançadas que já estão querendo se profissionalizar. Então, é isso que eu faço hoje, além de prestar consultorias para microcervejarias. Então, estou super ansiosa para começar a falar cerveja com vocês. Tá? Então, por que eu escolhi esse tema? Faça sua. Né? Porque a melhor cerveja que existe é aquela que você faz e bebe. Imagina que prazer imenso você fazer e beber a sua própria cerveja. E é uma coisa que é totalmente possível. Então, tem várias pessoas que ficam pensando: ai, meu Deus, eu moro num apartamento tão pequeno, será que eu consigo fazer? Consegue sim. Então, eu comecei a produzir cerveja em casa depois que eu já trabalhava com cerveja, né? E eu morava num apartamento bem pequeno e produzia minha cerveja lá. Não tem problema nenhum, é só achar o equipamento adequado para você. Então, todo mundo pode produzir cerveja. Então, já fiz uma breve apresentação, né, da minha trajetória. Ninguém está muito interessado nisso agora, né? Está todo mundo querendo saber mais sobre cerveja. E aí, vocês devem ter percebido, até pela procura do curso, né, hoje aqui, que aumentou muito a busca sobre o conhecimento em cerveja, né? Então, muita gente procurando lá como é que faz cerveja, como é que eu faço para começar. Tem uma curiosidade, acho que foi 2018 ou foi 2019? Acho que foi 2018. Que o lúpulo, que é uma das matérias-primas da cerveja, foi uma das palavras mais buscadas no Google, entre as 10 palavras mais buscadas, né? Desde que a Ambev lançou a Skol Hops, gerou uma curiosidade imensa para saber mais sobre o que é essa matéria-prima, né? Então, se a gente falasse isso há 10 anos atrás, ninguém sabia o que é que tinha na cerveja. As pessoas tomavam e pronto. Então, hoje existe uma criatividade, uma curiosidade muito grande, né? Eu acho também que a questão de resgatar as suas origens, né? Eu acho que a gente está passando por um momento agora que todo mundo quer fazer as suas coisas, né? O faça você mesmo. Então, as pessoas estão valorizando a cultura local, aquela costureira que mora perto da sua casa, né? Aquele restaurante que tem aquela comida que a gente chama de comida afetiva, que lembra aquela comida da avó. E do mesmo jeito está acontecendo com a cerveja, assim como acontece com o café e outras bebidas, né? Cada vez mais as pessoas buscando o conhecimento e buscando fazer os seus produtos. Imagina, todo mundo quer saber de onde vem, né, aquele produto que ela está consumindo, até por questão de saúde, inclusive. Então, as buscas aumentaram muito devido a esse movimento, que é um movimento mundial que a gente vê. E em relação à cerveja, a gente observa que o mercado brasileiro ele é muito parecido com o mercado dos Estados Unidos, sendo que com uns aninhos aí de delay, né? Com um atrasozinho. Na região que vocês vivem, na região sul, a cultura cervejeira está implantada há mais tempo, provavelmente por causa da colonização. Né? Então, aí vocês têm uma cultura cervejeira muito mais intensa do que no restante do país, mas terminou se espalhando e agora o Brasil está bem avançado nos conhecimentos e tecnologias em cerveja. Então,
Tem um probleminha quando a gente decide fazer cerveja, né? A gente fica pensando, eu quero um hobby novo, eu quero fazer cerveja em casa. Então, você vai na internet, faz cursos, compra as panelas, né? E começa a fazer cerveja. Aí tem só um problema nisso, que a cerveja toma conta da sua casa. Então, daqui a pouco você não tem mais cozinha, não tem mais sala, tudo vira espaço para você armazenar os seus equipamentos para fazer cerveja. Isso acontece com todo mundo, tá? Então, começou, é o caminho sem volta, não tem como parar mais de fazer cerveja. Fez a primeira, só tem uma amiga minha que fala assim, eu fiz a primeira, e quando eu abri, escutei aquele barulhinho, meu Deus, gerou gás, então pelo menos consegui sair alguma coisa, né? E aquela cerveja é a cerveja mais gostosa do mundo, né? A primeira, mesmo que não esteja tão boa assim. Mas tem gente que, além das panelas, resolve migrar para a profissão, né? Que é o meu caso, virar uma profissão. Mas será que são mundos tão distintos, mundos tão diferentes? Será que fazer cerveja em casa é tão diferente de fazer cerveja na indústria? Então, o processo é basicamente o mesmo. Obviamente que os equipamentos são um pouquinho diferentes, mas o processo produtivo da cerveja é bem semelhante ao processo que a gente faz em casa, sim. Muda um pouquinho a tecnologia, né? Em casa a gente faz aquelas gambiarras, dá um jeitinho aqui e consegue produzir a cerveja, mas o processo é basicamente o mesmo. Deixa eu tomar água que eu falo demais. Mas, assim, antes de começar, a gente tem que entender o que é cerveja, né? Se a gente for olhar a nossa legislação, ela diz que cerveja é uma bebida fermentada a partir da ação das leveduras e pode ser de outros micro-organismos também, tá? Nossa legislação já permite. E esse líquido, né, que é fermentado, é um mosto a partir do malte de cevada. Ah, Kiara, mas tem cerveja que tem milho, que tem aveia, que tem trigo. Isso também é cerveja? Sim, é considerado cerveja também, tá? E um ponto importante, tem que ter adição de lúpulo, tá? Para poder ser considerado cerveja. Esses outros ingredientes, que também são fontes de carboidrato, que vão na cerveja, que podem ser utilizados na cerveja, a gente chama de adjunto. Então, o milho é um adjunto, o trigo é um adjunto, qualquer outra fonte de carboidrato a gente chama de adjunto cervejeiro. E aí a legislação da gente permite que a gente use até 45% desses adjuntos, tá? Para ser considerado cerveja. Se eu uso uma quantidade maior, eu tenho que mudar só a nomenclatura, só a descrição, tá? Então, por exemplo, se eu produzo uma cerveja de trigo, né, que eu uso 50% de malte de cevada e 50% de trigo, já passou os 45, né? Então, eu tenho que dizer que aquela cerveja é uma cerveja de trigo, tá? A gente sempre tem que colocar o complemento, mas continua sendo cerveja, tá? A legislação da gente mudou um pouco, ela ficou um pouco mais abrangente, isso é muito bom, porque o que acontece? Há um tempo atrás, de uma maneira geral, a gente só tinha basicamente um estilo de cerveja que era comercializado no Brasil como um todo, né? De uma maneira geral. Obviamente que chegava uma ou outra cerveja importada aqui, e tinha algumas micro cervejarias, né? Não como hoje. Então, naquela época, a legislação foi feita para o que se tinha no mercado, tá? Então, a legislação que era muito ampla, assim, muito vaga. E quando essa legislação mudou, várias coisas foram permitidas por causa desse movimento que a gente está passando agora. Então, por exemplo, antes a gente não podia usar mel na cerveja. Se você usasse mel, você tinha que dizer que era uma bebida mista, não podia chamar de cerveja. Hoje já pode. A questão da madeira também era uma coisa que não podia usar e hoje já pode também, envelhecimento de madeira, utilizar chips de madeira na maturação da cerveja. Então, tudo isso hoje é permitido por causa da nova legislação que saiu em 2018, tá? Mas como que a gente faz cerveja, né? Eu preciso das matérias-primas base para produzir. Então, as matérias-primas base são o malte de cevada, posso usar outros também, mas o de cevada é a base, a levedura, o lúpulo e a água. Eu acho que todo mundo sabe dessas, né? Então, a gente agora vai falar um pouquinho de cada uma, só para a gente entender como funciona melhor esse processo. E a gente vai começar lá no campo, né? Para depois chegar no copo. Tá pensando que fazer cerveja é fácil assim, colocar no micro-ondas e sair? Leva um tempinho. Vamos entender um pouquinho, então, o que é o malte, né? Principalmente o malte de cevada. Imagina, se você for no campo, você não vai achar um pé de malte, né? Você vai achar um pezinho lá de cevada, ou de trigo,
ou de algum outro cereal que vai passar pelo processo de malteação. E para que serve isso, né? Aqui, Ara, eu não poderia pegar a cevada crua e usar ela para fazer cerveja? Você poderia, mas imagina, a cevada crua, ela é dura, ela é muito rígida, o conteúdo de amido, ele está dentro do grão, né? Então, você ia ter que dar um jeito de extrair esse conteúdo amiláceo, sendo que a parede é muito dura, a casca é muito grossa. Então, ia ser difícil de você usar isso no moinho, podia danificar equipamento. Tem gente que usa cevada crua? Tem sim, mas não é a maior parte que compõe a cerveja, do ingrediente que compõe a cerveja. É usado para dar algumas características sensoriais. Outra coisa importante, essa cevada, ela não tem algumas enzimas que são essenciais durante o processo cervejeiro. Então, quando a gente faz o processo de malteação, a gente termina desenvolvendo algumas enzimas que vão ser muito importantes para a gente. Tem outro ponto importantíssimo, cor, aroma e sabor. Como é que a gente vai ter uma variedade imensa de cores na cerveja se a gente não fizer um processo de malteação e com isso a gente tenha maltes com colorações diferentes? Aquilo que tem na cerveja, na maioria das vezes, não é um corante artificial, não, até porque a legislação da gente nem permite. É por causa do malte, sim. Eu tenho até um quadrinho, depois eu posso mostrar a vocês aqui a variação de cores de malte diferente. Tudo isso a gente consegue com o processo de malteação, tá? Então, para que serve, em resumo, o processo de malteação ele serve para gerar cor, aroma e sabor, tá? Das características essenciais que a gente quer para a cerveja, serve para produzir as enzimas que vão ser necessárias no processo cervejeiro e vai servir também para deixar o grão mais maleável para que a gente consiga manipular, né, e expor esse conteúdo amiláceo, tá? Então, por isso que a gente faz o processo de malteação. Olha aí, ele procurando para entender, né? Kiara, eu não entendi ainda como é esse processo de malteação. Calma, John, que a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Imagina que a gente volta para a nossa infância e vai fazer aquela experiência que a gente já fez, acho que todo mundo já fez, com o algodãozinho lá no fio feijão. Então, a gente molha o algodãozinho, põe o feijão e vai nascer a plantinha, né? Aquele feijão, ele vai germinar. A mesma coisa acontece no processo de malteação e vou explicar a vocês por quê. A gente estava fazendo essa brincadeira lá do algodão quando era criança, porque a gente já estava treinando para ser cervejeiro e vocês aqui não sabiam, porque é a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu tenho um grãozinho de cevada. Essa cevada, ela vai germinar, sendo que de uma maneira controlada. Ah, Kiara, por que não deixa então ela germinar no campo? Imagina, se eu deixo essa cevada germinar no campo, vai crescer de forma que não de maneira que não seja uniforme. Então eu vou ter características diferentes de um grão para o outro. Como é que eu vou ter uniformidade na produção da cerveja se eu não tenho uniformidade na malteação desse grão? Então por isso que a gente faz o processo de maneira controlada. Então a primeira etapa do processo da malteação é a maceração, que é quando a gente confere água para esse grão, porque o grão ele tem uma parte viva que chama o embrião, tá? Que é o que vai germinar para virar a plantinha. Sendo que ele só consegue germinar se ele tiver água, se ele absorver a umidade. Então, a gente confere água para o grão, esse processo de maceração. Depois que a gente oferece água para o grão, ele começa a respirar, ele começa a produzir um hormônio de crescimento, que chama ácido giberélico. Ninguém pense em decorar nome, não. Estou falando só para vocês entenderem. Então, ele produz um hormônio de crescimento, e aí aquele grãozinho lá de cevada, ele começa a produzir enzimas, porque esse hormônio estimula essa produção de enzimas, e essas enzimas é que a gente vai usar lá no processo cervejeiro. Quando esse embrião ele já produziu a quantidade necessária de enzima que eu preciso e fez a modificação daquele grão, lembra que eu falei que a cevada era bem dura, né? Ele modificou esse grão já está molinho, o amido já está disponível, algumas dessas enzimas já quebraram a parede celular do amido, né, e deixou ele maleável e disponível, eu interrompo o meu processo de germinação. Essa é a grande diferença da brincadeirinha do feijão, porque o que a gente faz é meio cruel, a gente engana a cevada. A gente diz assim, cevada, eu vou te dar uma aguinha e você vai virar uma planta. Quando ela pensa que vai virar uma planta, a gente retira a água e faz o processo de secagem. Tá? Então, a gente vai ali interromper todos esses processos enzimáticos, porque a gente já tem o suficiente, e nesse momento a gente vai gerar cor, com a reação que boa parte de vocês deve conhecer, que é a reação de Maillard, e tem também reação de caramelização acontecendo aí,
tá? Então, quanto mais alta a temperatura, lógico que é um jogo aí de temperatura e umidade, né, e controle, com vários controles que é feito durante o processo de malteação, tá? Isso não é feito na cervejaria, é feito numa maltaria, tá? Antes do processo anterior. E eu estou fazendo questão de explicar isso porque é super importante a gente entender de onde vêm as matérias-primas que a gente está usando no processo, tá? Então, nesse processo de secagem, de acordo com a temperatura, ela vai me dar cores diferentes no grão e também sabores diferentes nesse grão. Tem alguns tipos de malte que passam pelo processo de torra, né, que é para conseguir mais cor. Então, aquelas cervejas bem escuras, pretas ou castanho escuro que vocês veem por aí, levam um percentualzinho pequeno de malte torrado, tá? Então, existe essa etapa a mais aí no processo. E essas cores que eu estou falando aqui, do malte, né, que dão aroma e sabor, elas são basicamente formadas por melanoidina, que é um produto final lá do processo da reação de Maillard. E aí, imagina, vocês estão vendo essa roda aí com cores super diferentes. Então, esse malte, dependendo de como você conduz o processo de malteação, pode ter aroma de torra, né, que remete a café, a cacau, a chocolate, amêndoa, aromas defumados. Já pensaram em tomar uma cerveja com aromazinho de fumaça, um baconzinho ali, ó, que delícia? Tem também. Então, tudo isso vem do processo de malteação. Você pode ter uma cerveja com aroma de nozes, de frutas secas, uva passa, e isso não foi colocado na cerveja. Provavelmente isso veio do malte que você está usando no processo. Então, o processo de malteação é tão importante porque ele confere uma gama imensa de possibilidades para o cervejeiro. Às vezes ele usa o mesmo malte, só de mudar a quantidade já dá uma cerveja completamente diferente, sensorialmente e visualmente também, tá? Então, o malte é uma das matérias-primas mais importantes no processo cervejeiro. Eu adoro malte, eu fico falando muito do malte, né, porque eu gosto bastante. Mas é uma das matérias-primas realmente mais importantes, porque com ela a gente consegue brincar e ter uma série de possibilidades aí de fazer cerveja. Vocês vão perguntando aí no chat, que eu quero ver as dúvidas depois. Quero ver se vocês estão mudos aí, hein? E aí tem a matéria-prima super polêmica, que é a água, né? Todo mundo fica querendo saber se uma cerveja de um lugar é melhor do que a outra. Depois a gente vai conversar sobre isso direitinho, né? Quando a gente estiver batendo um papo. Vou deixar para depois. Ela é uma das matérias-primas mais importantes, porque é a matéria-prima mais abundante, realmente. Então, claro que a água interfere na qualidade da cerveja, sim, tá? Ela não deve ter aroma, sabor, cor, não deve ter cloro, porque imagina, você toma uma cerveja e sente aquele gostinho de cloro, você vai pensar que está no campeonato de natação, né? Não dá. Tomar cerveja com cloro não dá. E além do sabor, né, do aroma desagradável, o cloro, ele é um agente oxidante também, então ele pode oxidar algumas substâncias da cerveja e conferir outros aromas ainda secundários que não são legais para a sua bebida também. E, obviamente, essa água ela precisa estar longe de contaminação, precisa ser uma água potável, né? Existe o padrão de potabilidade da água que todas as cervejarias seguem. É claro que existem alguns estilos de cerveja que pedem que você faça alguns ajustes na água, alguns ajustes com a adição de alguns sais. São sais que vão realçar algum sabor ou outro. Então, por exemplo, quando você faz a adição de alguns cloretos, não cloro, cloreto, então você acentua o dulçor da cerveja, por exemplo, você dá mais destaque. Quando você faz uma adição de sulfatos, você destaca o amargor da cerveja. Então, o cervejeiro também pode brincar com a água, com a adição de alguns sais, para destacar uma característica sensorial diferente, tá? Então, isso também pode ser feito. Isso pode ser feito em qualquer lugar. Isso pode ser feito aqui em Recife, pode ser feito aí em Santa Catarina, pode ser feito em qualquer lugar. Eu posso fazer a mesma cerveja aqui, estando aqui no meu estado ou aí no estado de vocês. É só a gente tratar a água para que ela fique assim, e vocês que são dessa área, né, tanto da área de alimentos quanto de química, sabem que isso é totalmente possível. Um ponto importante que eu não falei. A água é muito importante também porque ela pode fornecer alguns íons que são cofatores enzimáticos. E esses cofatores eles vão ser essenciais para que as enzimas trabalhem bem, tanto no processo inicial, na fase quente de mosturação, quanto durante o processo fermentativo também. Espero que até aqui tudo bem, hein? Se não tiver, vocês gritam aí. Oi.
Licença. Oi? Kiara, perguntaram se adicionar açúcar para aumentar o teor alcoólico de cerveja é válido. Vale sim, é válido. O que acontece? Existem, quando eu falar mais de processo, as pessoas que não têm não estão tão íntimas da cerveja vão entender melhor. A gente usa como base para produzir a cerveja os carboidratos que estão nesses grãos, né? Que pode ser cevada ou outro grão. Sendo que existe a capacidade do equipamento, né? O equipamento ele vai suportar uma carga lá X daquela matéria-prima. E aí, o açúcar é uma estratégia de aumentar o teor alcoólico, sim, porque esse açúcar que a gente usa, açúcar de mesa, é sacarose, então ele é todo fermentável, a levedura vai consumir tudo e com isso ela vai transformar isso em álcool CO2, né? E aí eu tenho um equipamento com a mesma capacidade, só adicionando açúcar eu incremento em álcool. Mas tem um ponto de atenção, quando a gente faz a adição de açúcar. Tem que ter cuidado com o tipo de levedura que você está usando, porque você pode causar uma pressão osmótica ali durante o processo de fermentação, e aí a levedura não aguenta, ela não suporta uma quantidade de açúcar extremo. Então, o que a gente aconselha, de uma maneira geral, é que você use até no máximo 10% de açúcar. Obviamente que isso vai variar de uma levedura para outra, tá? Mas você pode sim usar o açúcar para fazer incremento. Existem outras estratégias também de fazer incremento de teor alcoólico. Por exemplo, esse açúcar poderia ser dosado após a etapa inicial de fermentação, né? Porque você eliminaria esse estresse. Porém, você precisa calcular muito direitinho para fazer a dosagem correta e tem que ter cuidado também para não ter risco de contaminação, tá? Mas ele pode ser usado tanto na fervura quanto numa etapa posterior ao início da fermentação. Beleza? Beleza, daí perguntaram também como saber quando o grão atingiu o ponto de malteação para iniciar a secagem, se é visualmente. Sim, são feitas algumas análises na maltaria, tá? Nesse momento que o grão está germinando, ele, assim como o feijão, ele cresce como se fosse um rabinho, que a gente chama ele de radícula, tá? Visualmente, você consegue perceber que esse rabinho que vai crescendo, normalmente quando ele está 1,5 vezes o tamanho do grão, é porque chegou a hora de interromper esse processo, tá? Isso de uma maneira grosseira, tá? Outra análise visual que você pode fazer é o que a gente chama de traço de giz. Você pega aquele grãozinho e faz um risco. Se ela riscar, né, é porque ela já está no ponto, essa cevada. Mas, obviamente que isso vai mudar de um tipo de malte para outro, né? Depende muito de que tipo de malte que eu quero fazer. Porque eu posso ter germinações mais longas e germinações mais curtas, dependendo do resultado final. Porque no processo de germinação, se eu vou fazer um malte base, um malte que não tem tantas características sensoriais destacadas, né? Um malte que vai servir basicamente para me fornecer açúcar, vamos dizer assim. Eu tenho um processo de germinação que eu quero só gerar enzima. Eu não quero que essas enzimas fiquem degradando meu açúcar, meu carboidrato ali, né? Então, eu posso fazer uma germinação mais curta. Se eu vou fazer, por exemplo, o malte mais escuro, reação de Maillard, não sei se vocês lembram, eu preciso de aminoácido e carboidrato simples para fazer reação de Maillard. Então, provavelmente eu vou fazer o quê? Um tempo de germinação mais longo para quebrar mais aqueles açúcares, produzir mais açúcares simples, para poder ter uma reação de Maillard lá em cima, lá para os maltes mais escuros. Então, esse tempo da germinação vai variar de acordo com o tipo de malte que você vai produzir e também de acordo com a cevada, tá? Então, quando a cevada chega na maltaria, que eu não falei para vocês, ela passa por uma fase de classificação e de análises, tá? Porque tem cevada, dependendo do lote e da safra, que vai ser mais sensível à recepção de água, por exemplo, né? Então, imagine, se eu tenho um grão que ele é menorzinho e um grão maiorzinho, a velocidade de entrada de água no grão é diferente também. Então, eu não posso ter um tempo padrão de germinação, porque eu tenho matérias-primas que variam no recebimento, tá? Então, é feito toda uma análise no início para identificar que tipo de cevada que é, classifica até por tamanho, inclusive, para poder definir esses parâmetros do processo. Mas, além dessas análises visuais, existem outras análises que são feitas na maltaria também. E ainda falando um pouco sobre a malteação, né? Com o tostamento do malte, vocês obtêm o aroma que deseja? Não é possível aplicar aromas naturais? Aromas naturais. Adicionar aromas
Na cerveja? Deve ser isso, né? Acredito que seja isso. Então, a gente obtém basicamente aroma das matérias-primas, né? Tanto do malte, que é uma gama enorme de aroma e sabor, do lúpulo também. O lúpulo tem terroir, que eu vou falar dele agora. Então, tem aromas provenientes do lúpulo e alguns aromas que são provenientes da levedura, inclusive aromas frutados, tá? E condimentados, enfim. Eu posso adicionar algum aroma na cerveja? Pode, desde que seja natural. Não pode ser artificial. Então, se for o extrato de alguma fruta, de algum vegetal, você pode, ou alguma madeira, você pode sim utilizar. Então, mas tem que ser natural. É permitido pela nossa legislação, sim. Tá? Inclusive, é bem legal, tem muita gente fazendo isso também. Tá? E pode usar, inclusive, frutas como fonte de aroma e de cor, de sabor, pode ser usado sim. A galera tá com bastante dúvida aqui. Pode Perguntaram falar? se precisa fazer a correção de magnésio ou só o balanço de sulfatos e cloretos já é o suficiente. Ó, normalmente a quantidade de magnésio que a gente tem no malte já é suficiente. O magnésio a gente tem que ter um cuidadozinho com ele, que ele não pode ter uma quantidade excessiva, porque ele termina intoxicando a levedura. Então, normalmente a quantidade de magnésio que vem já é suficiente, tá? Pense mais no cálcio quando for fazer ajuste. O cálcio tem outro detalhe legal, que o cálcio ajuda em outras coisas, né? O cálcio, ele dá estabilidade térmica para a enzima, principalmente para a alfa-amilase. Isso significa que a alfa-amilase consegue trabalhar melhor, ser mais efetiva, mais eficiente na presença do cálcio, que é um cofator enzimático, né? Então, a dosagem de cálcio ajuda bastante a isso. Então, você vai provavelmente aumentar o seu rendimento de processo, ou seja, vai converter melhor o amido em açúcar. Outro ponto positivo do cálcio é que ele favorece a floculação da levedura. Então, você vai fazer, imagina, você tem uma levedura, ele funciona como se fosse um velcro, a levedura vai colar uma célula na outra, com isso ela vai ficar pesada, né, e vai decantar mais rápido, né? Você pode ter uma cerveja mais límpida, reduzir as suas perdas. Então, o cálcio tem vários aspectos positivos quando você faz uma correção. É mais fácil você mexer no cálcio do que no magnésio. O magnésio, o risco é maior, tá? E ainda falando dos aromas, perguntaram por que não pode ser artificial. Porque é proibido por lei. Teoricamente, poderia, né? Não faria diferença nenhuma, mas é proibido. A nossa legislação não permite, só permite aromatização natural, tá? Aí você pode dizer, Kiara, mas eu vejo cerveja verde na época do St. Patrick Day, porque ali é no serviço. Eu não posso produzir uma cerveja com uma anilina, um aromatizante ou um corante artificial, tá? Mas eu posso servir. Então, eu posso ir lá no barril e colocar para servir, tá? Então, isso é permitido. Agora, produzir a cerveja, comercializar, não. Então, por exemplo, tinha uma cervejaria lá em Belém que a cerveja era azul, porque era uma cerveja comemorativa para o time. O que é que o pessoal pensou? Né? Eles vendiam a garrafinha e colada na garrafinha vinha o corante. Porque quando você fosse servir no seu copo, na sua casa, você colocaria cerveja e colocaria o corante dentro. Então, eles tiveram essa sacada, né, já que eles não podiam envasar a cerveja dessa forma. Então, não pode por legislação. O único corante que é permitido se usar na cerveja é o corante caramelo 4, que é o mesmo corante utilizado na produção de refrigerante, né, refrigerante de cola. Esse é o único que é permitido por legislação. Tá? Beleza, pode seguir aí, qualquer coisa eu grito de novo, tá? Tá joia. Pergunta Ah, boa. perguntaram bem rápido, nem os natural. Hã? Corante, nem os naturais perguntaram. Nem os Se não corantes pode? naturais? Se não Pode. pode. Natural Ah, pode. corante. Ah, então Natural tá. pode. Você pode colocar extrato do que você quiser. Tem várias empresas que estão comercializando focados aí no mercado cervejeiro, tá? Porque quando a gente, industrialmente falando, né, para microcervejaria, as microcervejarias usam muito fruta e tal. Sendo que tem cervejarias maiores que, em questão de processo, é mais complicado usar. Imagina, usar quilos e quilos de laranja, quilos e quilos de. Então, normalmente eles recorrem a esses aromatizantes ou corantes naturais. Aí pode sim, tá? Porque você pode fazer um extrato da fruta, um extrato de alguma erva e utilizar, tá? Então, em termos de produtividade, para uma indústria que seja grande, é mais vantajoso. E tem outro detalhe também, né? A questão da padronização. Vai ter sempre o mesmo aroma, porque não vai variar de safra, né? Já a beleza da cerveja artesanal é essa, né? De você
não ter que obedecer exatamente ao mesmo padrão. Obviamente que existem algumas coisas que têm que ser padronizadas, né? Mas uma variação pequena de aroma é permitido sim, tá? Posso seguir? Beleza, pode seguir. Em relação ao lúpulo, ó, aromatizante natural, aí, ó. O lúpulo, ele é uma planta, uma trepadeira, que hoje a gente tem produzido lúpulo no Brasil, aí em Santa Catarina tem muita produção de lúpulo já. Antigamente a gente só tinha lúpulos importados. A produção do Brasil ainda não é autossuficiente, né? A gente está começando a estudar lúpulo tem pouco tempo, né? Porque a gente tinha um mito antigamente de que não dava para se produzir aqui no Brasil, porque essa é uma planta que precisa de luz e ela precisa da variação da luz, né? Do tempo, da quantidade de luz que incide nela durante um período de tempo, para poder ela entender que mudou a estação e começar a florescer. Porque o que a gente usa na cerveja é a flor feminina do lúpulo, tá? Então, o lúpulo, ele tem plantas dioicas, né? Planta macho, né? E planta fêmea. A gente usa as flores femininas. Dentro da florzinha tem um pozinho, né? Umas glândulas que a gente chama de lupulina. É só nesse pozinho que tem os óleos essenciais, que contém as substâncias amargas, as resinas, né? E os componentes de aromas, componentes aromáticos, tá? Então, o lúpulo, a cerveja tem terroir, assim como o vinho. Então, se você for pensar em lúpulos americanos, por exemplo, normalmente são lúpulos que têm características mais cítricas, frutas tropicais, então você vai sentir muito aroma de maracujá, de limão, de laranja, toranja, que não necessariamente alguém adicionou isso na cerveja. Então, tem gente que toma cerveja e fala, cara, a cerveja de maracujá tá maravilhosa, mas sendo que não tem nem um grama de maracujá lá dentro, é tudo lúpulo, né? O aroma proveniente do lúpulo. Se você vê os lúpulos ingleses, eles têm características mais terrosas, mais herbais. Lúpulos alemães já têm características, uns têm características bem florais, mas têm características herbais também. Então, assim, são bem diferentes dependendo de onde esse lúpulo ele é cultivado, tá? E lógico que varia também com a variedade do lúpulo, né? O local, né, porque ele é cultivado, e a variedade também. Então, tem uma gama de aromas enormes, né? E todo mundo queridinho, agora todo mundo é o lúpulo, porque é o que traz amargor para a cerveja, e as cervejas amargas têm agradado muitas pessoas. E a outra matéria-prima, né, que ficou por último, não menos importante, que é a estrela lá da cerveja, a gente costuma dizer, piadinha antiga, que quem faz a cerveja não é a cervejeira, é a levedura, né? Então, a levedura é um micro-organismo unicelular, é uma célulazinha que é responsável por quase tudo que acontece na cerveja, nessa transformação. Então, a gente tem um mosto, né, antes de fermentar, aquele líquido açucarado, e com a ação da levedura, a levedura consome esses açúcares, que são fermentáveis, né, e transforma em álcool CO2. A parte dos açúcares que ela não consome, né, que ela não fermenta, é isso que vai dar o corpo, que a gente chama de corpo da cerveja. É a densidade da cerveja. É o que diz se a cerveja é mais leve ou ela é mais encorpada, é mais intensa, tá? Então, é a levedura que faz esse processo maravilhoso de fermentação, que a gente pode entrar mais no detalhe depois, tá? Uma coisa importante, né? Uma célula-mãe, ela reproduz as células filhas com o mesmo DNA, ou seja, por que eu estou falando isso? É importante dizer porque ela repete as características sensoriais. Então, se eu quero repetir uma cerveja, eu vou usar a mesma cepa de levedura para ter as mesmas características sensoriais no produto final, tá? E aí tem essa dúvida que cai sempre, as pessoas perguntam, a diferença de ale e de lager. Pelo amor de Deus, ninguém fala no lager por aí, tá? Eu e lager. Lager, quando a gente falar isso, tem que pensar assim, a cerveja é classificada pelo tipo de levedura que é usado, tá? Então, quando a gente fala lager, cervejas de baixa fermentação, porque usam leveduras de baixa fermentação. Ale, cervejas de alta fermentação, porque usam leveduras de alta, tá? E qual a diferença dessas duas? Basicamente, hoje, a gente pensa em temperatura. Tem a questão de consumo de açúcar também, mas não vamos entrar nesse detalhe. As leveduras de baixa fermentação, elas trabalham com temperaturas mais baixas, né? Na verdade, essa tradução baixa fermentação é meio estranha, porque é bottom fermenting, ou seja, cerveja de fundo, né? Como se fosse cerveja de fundo, né? Porque o que acontece? Com as temperaturas mais baixas, as leveduras, elas decantam e ficam lá no fundo do tanque. Com temperatura mais alta, ela demora um pouquinho mais a decantar, mas decantam também, tá? Toda a recolha da levedura é feita pelo fundo do tanque, não pelo topo, tá?
Então, levedura de alta fermentação, no começo ela flota, mas depois ela decanta, temperatura mais alta. Levedura de baixa fermentação, temperatura mais baixa, decanta para o fundo do tanque. E aí, o que acontece nas cervejas com essas duas leveduras? O metabolismo delas é diferente? Sim. Imagina aqui, se você está com a temperatura mais alta, as leveduras ficam mais agitadinhas, né? Mas a rota metabólica dela é um pouquinho mais acelerada. Então, elas têm a tendência de produzir uma quantidade de ésteres maior. Ésteres vão dar aqueles aromas de fruta na cerveja, os aromas mais frutados, né? Como a levedura de baixa fermentação, ela é mais lentinha, ela não produz tantos ésteres assim. Então, normalmente, a gente tem cervejas mais intensas quando elas são de alta fermentação. Ah, Chiara, quer dizer que toda cerveja lager é leve. Não falei isso. Eu falei que a intensidade de aroma proveniente da levedura é menor. De repente, você pode ter uma cerveja de baixa fermentação, uma lager, super intensa, sendo que essa intensidade não vem da levedura, ela vem de outra matéria-prima. Um exemplo, uma Bock, não sei se vocês já tomaram. Uma cerveja Bock, ela tem um teor alcoólico elevado, ou seja, é uma cerveja mais intensa, tem intensidade de aroma, mas isso vem do malte, não vem da levedura, tá? A complexidade da cerveja vem do malte. Mas nunca mais fale que cerveja lager é cerveja levinha, porque eu tenho um lager de 13%, 14% de teor alcoólico, sendo que tudo isso é causado lá pelo malte, tá? Os aromas e sabores vêm muito mais do malte do que da levedura, tá? Então, lager, baixa fermentação, não quer dizer que é leve, ale, alta fermentação, também não quer dizer que é intensa sempre, porque eu tenho cervejas super levinhas que são de alta fermentação. É só classificação por conta da levedura. E existem ainda as cervejas de fermentação espontânea, que são principalmente produzidas lá na Bélgica, tá? Que são as lambics. Aqui no Brasil, a gente pode produzir um alambique só na região, porque tem denominação de origem. Mas eu posso produzir uma cerveja com outros micro-organismos, é só eu comprar e adicionar, né? Por que eu não posso produzir um alambique? Porque a minha atmosfera aqui é diferente. Então, a minha microbiota aqui no Brasil vai ser totalmente diferente da microbiota que eu tenho naquela região lá da Bélgica, lá perto de Bruxelas. Totalmente diferente. Assim como aqui em Pernambuco eu vou ter uma microbiota e aí em Santa Catarina eu vou ter outra, tá? Então, você pode fazer uma cerveja de fermentação espontânea, mas você não pode chamar ela de lambique, tá? Ou você pode fazer uma cerveja com adição proposital de outros micro-organismos para trazer outras características sensoriais para a cerveja também. Cerveja é bastante coisa, hein? A gente só falou de matéria-prima até agora. Mas vamos lá falar do processo cervejeiro, que ainda tem um tempinho que eu estou olhando aqui. Então, a gente tem, basicamente, a parte quente e a parte fria. Então, eu vou falar do processo cervejeiro de uma maneira bem geral, tá, gente? E pode existir alguma variação dependendo do estilo de cerveja que a gente vai fazer. Mas, de maneira geral, a gente tem o processo de moagem, que é a etapa inicial, eu vou falar um a um, tá? Mostura, clarificação, fervura e decantação é tudo na parte quente, tá? Que a gente faz isso normalmente em umas 6 horas, mais ou menos, dependendo do equipamento, tá? De maneira geral. Depois disso, a gente vai resfriar esse mosto e vai começar o processo frio, né? Que é a parte de fermentação, onde a gente dosa a levedura, a maturação e, em alguns casos, a filtração da cerveja, né? Nem toda cerveja é filtrada, não tem problema nenhum, depende do estilo que a gente vai produzir. E quando a gente faz cerveja em casa, a gente não filtra também, né? Que a gente não tem aquele equipamento para fazer. Mas vamos lá. A primeira etapa é a moagem. Então, aí tem a imagem dos moinhos gigantes, né? No lado de que são industriais, e aí a gente tem os moinhos que a gente usa em casa, né? Eu tenho esse vermelhinho pé duro, eu tenho um aqui em casa que eu uso, e quem já está mais evoluidinho, produzindo cerveja artesanal, compra o moinho de rolos. O moinho de rolos é muito melhor. Por quê? Essa etapa ela é essencial para o processo. Imagina, lembra que eu falei lá na malteação, né? Que eu precisava moer esse grão, expor o amido. O amido está dentro do grão. Então, na etapa de moagem, a gente tem que moer o grão, mas tentando não quebrar tanto as cascas, porque essa casca ela vai servir de leite filtrante depois no nosso processo, tá? Então, por isso que a gente moe com cuidado, tentando só amassar a casca para expor esse conteúdo amiláceo. Então, a moagem é uma etapa que parece simples, mas ela define muita coisa que vem depois do nosso processo. Se você tiver uma moagem ruim, isso vai impactar diretamente no processo cervejeiro. Então, só mostrando para vocês, eu posso ter uma moagem fina,
Posso ter, que você vê praticamente farinha, você pode ter uma moagem grossa, mas quando eu digo grossa, não é uma moagem mal feita, é uma moagem que não vai ser tão quebradiça, tá? E posso ter uma moagem grossa, cheia de galantreiro, mal moído, horrorosa. Imagina, se você tem um grão que está inteiro, o amido está dentro, né, desse grão. As enzimas não vão conseguir trabalhar para transformar esse carboidrato grandão em carboidratos pequenininhos, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a moagem. Ah, Kiara, você disse que precisava das cascas lá para formar um leite filtrante. E por que essa moagem fina aí? Ah, porque veja só, tem um processo que os caseirinhos fazem muito, cervejeiros caseiros, que chama BIAB, que é o Brew in a Bag. Então, no lugar da filtração, que usa as cascas do malte, a gente usa um saco para fazer o processo de filtração. Quando eu moo mais fino, eu aumento o rendimento, porque quem vai filtrar não vai ser a casca, vai ser esse saco. Então, nos casos que as pessoas vão escolher o método do BIAB, a moagem vai ser uma moagem mais fina, porque aí você eleva o rendimento, tá? E aí, a próxima etapa, depois da moagem, vai ser a etapa da mosturação. Eu costumo dizer que na parte quente, a mosturação é o coração dessa braçagem, né? Toda a etapa quente a gente chama de braçagem. Mas a mosturação, para mim, é a etapa mais importante. Sabe por quê? Porque é nela que a gente decide a receita da cerveja. Eu vou decidir qual é o teor alcoólico que ela vai ter, a espuma como vai ser, o corpo, a turbidez, que influencia demais. Vai ter as fontes de aminoácidos aí, precursor de aroma e sabor. Então, essa etapa é a etapa mais importante do processo de braçagem como um todo, tá? Então, moí o malte, coloquei a água, e essa misturinha aí, que é o macerado, vai começar a desenvolver, as enzimas vão começar a trabalhar aí para poder transformar aqueles carboidratos, né, o amido, em açúcar, que é para poder a levedura consumir depois, né? Então, essa etapa é muito importante. Eu tenho várias enzimas que atuam nessa etapa, mas eu vou destacar duas enzimas, tá? A alfa-amilase e a beta-amilase. As duas, né, a amilase atuam no amido, tá? A alfa-amilase, ela é uma enzima a gente chama ela de endoenzima, porque ela corta lá pelo meio da cadeia. Sendo que eu chamo ela de alfa-amiloca, porque ela não tem uma ordem, ela sai cortando lá pelo meio, tá? E aí ela termina gerando carboidratos muito grandes, tá? Então, a gente costuma dizer que quando eu quero trabalhar o corpo da cerveja, eu trabalho com a alfa-amilase. A beta-amilase, ela trabalha nas extremidades, é uma exoenzima. E eu chamo ela de beta-amilesa, porque ela vai ali só comendo pelas beiradas. Então, ela produz, e tem outro detalhe, ela corta a cada 2 moléculas de glicose, ou seja, ela gera mais maltose. Isso significa que ela gera açúcares que são fermentáveis e que a levedura vai consumir. Então, quando eu quero mais teor alcoólico, eu posso trabalhar bastante a beta-amilase para ela gerar muita maltose para a levedura ir lá e consumir tudo, tá? Então, é isso que a gente precisa entender basicamente nessa etapa, como funcionam as enzimas, porque em cada temperatura a gente vai favorecer o trabalho de uma ou de outra, tá? Aí, dando destaque mais duas enzimas, que são as proteases, as proteases, elas trabalham mais na questão da espuma e do corpo também, tá? Então, por que a gente não usa tanto essas enzimas, dependendo do malte que a gente for fazer, for utilizar? Porque os maltes que a gente compra hoje em dia, eles são bem modificados. Então, essas enzimas, elas são bem trabalhadas lá na etapa de malteação, em torno de 50%, 60% já trabalhou lá. Então, a gente não vai precisar trabalhar tanto. Agora, se eu uso um trigo, se eu uso um outro cereal que não foi malteado, eu preciso trabalhar ele, né? Um pouquinho, eu preciso deixar essas enzimas atuarem. Então, nesse caso, eu trabalho um pouquinho essas enzimas por causa da espuma e por causa do corpo da cerveja. E também por conta de turbidez, porque imagina, o que gera turbidez na cerveja é basicamente proteína junto com polifenol, que é uma substância que tem na casquinha do malte, tá? Então, se eu tenho uma proteína muito grande, essa proteína é visível, vai causar turbidez na cerveja. E tem estilos de cerveja que não é legal, né? Imagina, você pega uma cerveja que é filtrada e vê ali um jacarezinho boiando na cerveja. Você não vai querer tomar essa cerveja porque não faz parte daquele estilo, né? Então, vai causar um estranhamento. Então, a gente pode trabalhar essas enzimas aí. Tá pensando que cerveja é só botar no copo e beber? Então, fazendo um resumão aí da etapa de mosturação ou de maceração. A gente vai produzir açúcares que serão fermentáveis, que é importante por quê? Porque a levedura precisa
de alimentinho, né? Ela precisa consumir esses açúcares para formar o álcool, CO2 e vários compostos aromáticos. Os que não são fermentáveis são importantes também, porque vão gerar corpo na sua cerveja, é a densidade que eu falei. Lembra aí do suco de laranja e do suco de manga. Se você vai tomar um suco de manga, ele é encorpado, ele é denso. Se eu tomo um suco de laranja, ele é muito mais fluido. Então, isso que é o corpo, é o peso, é a densidade, preenchimento de boca, tá? Então, isso que é o corpo da cerveja. E aí também as proteínas, que vão ser importantes, porque além de fonte de aminoácido, né, se a gente trabalhar aquelas proteases que eu falei, que são essenciais para a nutrição da levedura, você pode ter também fixação de CO2 e a questão do corpo e eliminar a turbidez da cerveja. Ou pelo menos reduzir, né, o impacto da turbidez. Pois bem, moí o malte, já transformei o amido em açúcar, sendo que eu estou cheia de bagaço de malte ali. Eu preciso fazer o quê? Separar essas cascas do líquido, né? Para poder chamar ele de mosto. Então, vou fazer um processo de filtração. E aí está um processo bem caseirinho, bem manual, a gente usando a escumadeira lá para fazer a circulação desse líquido, né? Porque imagina, eu posso filtrar esse líquido direto para a próxima etapa? Fica complicado, porque imagina que ele está lá todo misturado, aquele açúcar, aquele bagaço, tudo misturado ali. Se eu fosse filtrar direto, ia passar muita partícula. Então, o que é que a gente faz? A gente faz um processo de circulação, e isso é feito na indústria também, tá? Feito o processo de circulação. Quando esse líquido já está clarinho, né, já não está passando tanta partícula, a gente começa a filtrar já para o próximo equipamento, né, para extrair tudo. No final, né, quando a gente já fez essa filtração, esse bagaço ele tá cheio de açúcar, né? Vamos combinar. Então, o que é que a gente faz? Desperdício zero, né? A gente faz o que a gente chama de lavagem do bagaço. A gente dá uma lavadinha, né, nesse bagaço, para tentar extrair o máximo de açúcar possível para a gente não ter tanta perda, tá? E aí, aqui é o caseiro, né? Vocês viram, a panelinha, o bagaço, e aqui é o industrial. Eu trouxe dois tipos de equipamento. Eu trouxe a tina filtro, né? Que tem essas facas do lado direito, e trouxe o filtro prensa, que é uma outra tecnologia de filtração. No caso da tina filtro, a gente usa o bagaço como leite filtrante. Fica em cima dessas telas. Eu não sei se com o meu mouse vocês conseguem ver. O bagaço ele fica aqui em cima. Essas facas elas ficam girando para não causar caminho preferencial, né? Para filtrar por igual em todo o equipamento. No caso do filtro prensa, a gente moe bem fininho, aquela moagem fina que eu falei, porque quem filtra aqui são essas placas. Nessas placas tem umas telas, e é por essas telas que acontece a filtração do mosto. Existe uma compressão, né? Esse filtro ele fica todo cheio de mosto líquido. Você está vendo, não sei se vocês conseguem ver que aqui tem várias mangueirinhas, é mangueira de ar comprimido, e aí chega um momento que ele insufla, né? Injeta ar comprimido aqui para insuflar, tem como se fosse uma câmara de ar, sabe, de pneu, entre uma placa e outra. Essas câmaras, elas enchem, com isso eles pressionam esse bagaço e faz a extração desse líquido. Tá? Então, é um processo um pouquinho diferente. E tem um rendimento bem bom esse filtro aqui. Filtro prensa e atinofiltro, como eu falei para vocês. E aí, então, já moí, já transformei amido em açúcar, já separei a casca do líquido, né? Eu já tenho o meu mosto aí. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ferver. E aí tem vários motivos por que a gente ferve esse mosto, né? Então, a gente ferve o mosto para eliminar alguns compostos voláteis que não são legais para a cerveja. Então, imagina, eu tenho um aroma que a gente não curte muito, que chama DMS, dimetilsulfeto, que é um aroma de milho cozido. Sabe quando você está fazendo aquela sopa e aqui sobe aquele aroma de vegetal cozido? Pronto. Deixa eu ver mais. Repolho cozido. É aquele aromazinho delícia. A gente não quer esse aroma na cerveja. Então, o que a gente faz? A gente ferve, porque ele é super volátil, são compostos de enxofre, e ele vai ser eliminado no processo de fervura, tá? Então, por isso que vocês veem chaminé nesses equipamentos, que é para poder eliminar. Eles não são completamente fechados, tá? Porque senão o condensado ia voltar e ia ficar esse aroma na cerveja. Outro motivo eu vou concentrar o mosto, né? Se eu vou evaporar a água, eu vou dar uma concentrada, aumenta um pouquinho a densidade desse mosto. As enzimas que estavam trabalhando antes vão desnaturar, não vão funcionar mais, não corro esse risco. Nesse momento também eu doso o lúpulo, posso dosar uma parte do lúpulo, porque existem outras técnicas de dosagem de lúpulo também, mas eu doso nesse momento para trazer amargor para a cerveja, tá? E aroma também, sendo que o aroma
tem óleo essencial, é bem volátil. Então, normalmente, para aroma, a gente dosa mais para o final, ou a gente faz um processo, uma técnica que a gente chama de dry hopping, que é dosar o lúpulo a frio para trazer potência aromática para a cerveja, tá? Além disso, nesse momento, a gente confere cor, aroma e sabor. Por quê? Porque aí também acontece um pouquinho de reação de Maillard. Então, a reação de Maillard, ela acontece mais intensamente na maltaria, lá no malte. Mas aqui também acontece no processo de fervura, tá? A gente dá uma esterilizada no mosto, né? Porque a gente ferve esse mosto. Então, para dar uma segurança microbiológica também, é legal fazer o processo de fervura. E, por último, e não menos importante, para coagular a proteína. Lembra que a gente tinha bastante proteína lá no malte, né? Uma parte dessas proteínas vão ser importantes para a espuma. Mas outra parte, eu falei para vocês que gerava turbidez. Então, nesse momento, a gente dá uma coagulada nessas proteínas para não gerar tanta turbidez na cerveja, tá? E o mosto fica bem clarinho. Depois desse processo, existe o processo de decantação dessas proteínas que eu falei aí que coagularam. Essas proteínas, quando coagulam, a gente chama de trube quente. Nessa imagem da direita, vocês conseguem ver, porque nessa etapa, o mosto, quando é equipamento grande, em uma indústria, por exemplo, a tubulação ela tem uma entrada na lateral, que é tangencial ao equipamento. Então, o líquido entra e fica fazendo esse movimento, girando, né? Em casa, a gente faz com a colher mesmo, né? Então, a gente pega a pá cervejeira, faz um movimento circular, de maneira que esse trube, ele vai todo para o centro desse tanque. E com isso, a gente consegue escoar o líquido sem arrastar tanto o trube assim, tá? Então, para que a gente tenha uma boa formação de trube e a gente não arraste o trube para a próxima etapa do processo, é muito importante que a gente tenha um bom processo de fervura, porque é lá que as proteínas fazem os processos de coagulação, tá? E aí, ó, que lindo esse trube. Para os íntimos é cuscuz, estou brincando, é o trube mesmo, é o trube quente, tá? Então, tem essa formação do trube e a gente passa o líquido para a próxima etapa. Eu já estou com o meu mosto praticamente pronto, sendo que ele está muito quente. E como a próxima etapa é a etapa de fermentação, eu não posso pegar esse mosto quente e adicionar levedura, senão eu vou matar as leveduras todas. Então, esse mosto ele passa por um processo de resfriamento. Tá? Então, você está vendo que aqui no lado esquerdo eu tenho um equipamento industrial gigantesco, né? Um trocador de calor. Vocês estão vendo que tem operação unitária que são, né? Vai vendo. E do lado direito eu tenho uma serpentinazinha e um trocadorzinho de calor já para os cervejeiros caseiros que já estão mais evoluídos aí, tá? Que querem já investir uma graninha nisso. Mas todos esses equipamentos eles servem para o mesmo propósito, que é resfriar esse líquido, tá? E aí eu rastreio o mosto e vou começar o meu processo de fermentação. Que lindo! Eu vou dosar a levedura. Uma coisa que eu não falei. Esse mosto, quando ele é resfriado, ele é aerado também, tá? E aí, por que a gente aera? Porque a primeira etapa, na verdade, não é a etapa de fermentação. É uma etapa de respiração. É nessa hora que a levedura se multiplica. Aí vai todo mundo me matar, porque está vendo esse slide e tem um nome ciclo de Krebs bem grande, né? Que parece que as pessoas não gostam muito. Mas o ciclo de Krebs é lindo. Então, na fase inicial, a levedura ela vai consumir esse oxigênio, ela vai respirar. E por que é tão importante essa etapa? Porque nessa etapa aqui, ela gera energia. Porque, imagina, durante o processo de fermentação gera quase nada, né? Então, ela tem que armazenar energia para quando ela precisar, ela tem uma reserva energética gordinha aí para poder ela usar. Então, ela gera bastante energia, tem a multiplicação celular, e é importante porque tem a renovação das células, né? E vai ter muito açúcar ali no meio, ela vai precisar de outras amiguinhas ali para consumir aquele açúcar, se não tem aquela repressão catabólica que eu falei antes. E a redução do pH. Então, durante o ciclo de Krebs, você libera muitos ácidos orgânicos, isso é importante, o pH da cerveja cai. E é importante porque evita também que os micro-organismos se proliferem ali e deteriorem sua cerveja. Então, a maior parte dos micro-organismos não vão gostar de um ambiente que tem pH baixo e álcool, né? A levedura aguenta porque ela é guerreira, tá? Mas não é um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos, de uma maneira geral, tá? Então, imagina, a levedura consumiu o oxigênio todinho, agora todo mundo já sabe para que serve o ciclo de Krebs, esquece aquela reação todinha, se tiver o professor vendo, vai me matar. Mas aí, depois que consumiu o oxigênio todinho, ela precisa de uma outra fonte de energia. O que é que ela vai fazer? Boba, a levedura não é, né? Ela vai consumir o açúcar. Então, ela desvia da rota respiratória para a rota fermentativa. Então, ela começa a consumir aquele açúcar que está disponível para ela,
e começa o metabolismo produzindo álcool, CO2, dentre outros compostos aromáticos, tá? Então, em resumo, é basicamente isso que acontece no processo de fermentação, né? Dentre esses aromas, a gente tem muitos compostos fenólicos, que é o que dá aqueles aromas condimentados na cerveja. Então, por exemplo, aromas de cravo, né? São aromas fenólicos, tem bastante cerveja, principalmente cerveja de trigo alemã, a gente sente aquele arominha de cravo, ninguém colocou cravo ali. Foi provavelmente por causa da levedura. Então, a gente tem muitos aromas frutados, que são por causa dos ésteres, e alguns aromas sulfurosos, que apesar de a gente falar em enxofre, todo mundo acha um aroma ruim, eles são importantes para o buquê, né, da cerveja, e eles são importantes também porque eles são como se fossem antioxidantes naturais. Então, eles vão proteger essa cerveja de oxidação. Então, se não tiver uma quantidade elevada, é legal para a cerveja também, tá? Kiara, Oi. rapidinho. Perguntaram qual a diferença entre fazer o Whirlpool antes ou depois do resfriamento. Se existe essa diferença. Existe. Existe sim. Boa pergunta. Então, lá no Whirlpool, né, que é aquele movimento que eu falei que é circular, por que a gente faz ele a quente? Se eu tenho maior temperatura, eu tenho mais agitação das moléculas, eu tenho maior choque entre as partículas. Então, a minha formação do trube vai ser mais efetiva se ela tiver a quente, tá? Outro problema se tiver a frio, contaminação microbiológica. Por quê? Beleza, você está com o seu líquido ali exposto, sendo que você está exposto e ainda mexendo, jogando o ar para dentro do seu líquido. Então, a probabilidade de contaminação é maior. Então, quanto mais a gente reduzir esse tempo de exposição da cerveja, é melhor. Então, por isso que a gente faz a quente. Porque a formação de trube é melhor por conta da agitação, né, do choque, e para evitar a contaminação microbiológica. É importante dizer isso, porque nessa temperatura aí, em torno de 40 graus, 35, 40, é uma temperatura que bactéria adora, né? Então, imagina, uma bactéria, um acetobacter aparece por aí, né? Aí vai dar um vinagrinho lindo na sua cerveja. Então, assim, não é legal. Existem estilos de cervejas que até pedem essa acidez acética, mas são estilos, são poucos estilos e existe uma maneira específica para fazer cada um, né? De maneira geral, esse tipo de acidez não é uma acidez desejada na cerveja, tá? Posso? Pode continuar. Tá. Então, né, no processo de fermentação, mais de 100 ésteres já foram identificados em bebidas, não só em cerveja, né? Mas a gente tem um acetato de etila, que é o mais abundante. O acetato de etila, ele remete a removedor de esmalte, tá? Então, você fica dizendo, ai meu Deus, ele é muito comum e eu não percebo. Você não percebe porque ele está junto de outros aromas. Então, ele está fazendo parte daquele buquê ali, né? Daquele sensorial da cerveja. Então, você não percebe. Mas se ele estiver destacando, vai ser ruim também. Tá? Então, ele não pode estar destaque. Por exemplo, se você tem uma baixa oxigenação da cerveja, você pode causar esse tipo de problema, tá? O acetato de isoamila, ele remete a banana. Então, ele é um ester que remete ao aroma de banana. Então, ele tem bastante cervejas de trigo. Então, assim, Kiara, mas isso é bom para a cerveja? Depende. Se o estilo pedir, é. Então, se eu degusto uma Pilsen, né, e acho um aroma de banana, é um defeito. É o que a gente chama de off-flavor. Se eu degusto uma Weizenbier, uma cerveja de trigo alemã, e eu encontro banana, ok, é uma característica sensorial, é um atributo positivo, porque faz parte daquele estilo. Então, existem alguns compostos aromáticos que são defeitos, off-flavors em algumas cervejas, mas são características, ou seja, são on-flavors de outras cervejas, tá? Então, isso vai variar um pouco e depende também da cepa da levedura. Tem cepas que são mais propícias de gerar alguns aromas que outras, tá? Vamos lá. O processo de maturação é um processo que as pessoas têm muita dúvida, porque quando é que acaba a fermentação? A fermentação acaba quando a levedura consome todos os açúcares que ela tem para consumir e quando a gente tem aquele arredondamento um pouquinho de alguns aromas, por exemplo, o diacetil. Então, quando a gente tem aquela reduçãozinha do diacetil. O diacetil, eu acho que eu não falei aqui, mas ele tem um aroma que ele não remete à manteiga em si, mas é aquela pipoca de micro-ondas, sabe?
É mais ou menos aquilo ali, aquela manteiga da pipoquinha do micro-ondas. Então, se ele tiver com a intensidade muito alta, também não é legal para a cerveja. Então, durante o processo de fermentação, não mais na fermentação secundária, no final, ele vai reduzindo esse diacetil. Isso pode acontecer na maturação? Pode também. Mas o ideal é que seja na fermentação, porque você tem a levedura ali ainda ativa, em suspensão, que ajuda na reabsorção desse diacetil. Então, é mais fácil você conseguir reduzir se for feito na fermentação, tá? A maturação, ela tem o objetivo de realmente finalizar o arredondamento de aromas e sabores, então não vai ter um prazo, vai depender da complexidade de cada cerveja. Então, normalmente, cervejas que não são tão complexas têm um tempo de maturação mais curto, de 1 semana. Tem cervejas que têm maturação de anos, 3 anos. Então, varia muito de acordo com a complexidade da cerveja. Em alguns casos, a gente usa a maturação também para fazer a clarificação. Então, a diferença é que eu maturo numa temperatura mais baixa. Eu jogo lá para 0 grau, porque a temperatura baixa favorece a formação da turbidez, né, do tanino com a proteína. Então, imagina, eu tenho uma partícula pequenininha de proteína, né, uma molécula lá, e tenho outra lá do polifenol. Com a temperatura baixa, essa ligação é uma ligação de ponto de hidrogênio, ela faz, né? Então, eu fico com uma partícula maior, ela mais pesada, decanta. É o que a gente chama de turbidez a frio. Se eu aumento a temperatura, essa ligação é uma ligação muito fraca, ela se desfaz, tá? Sendo que o problema é que, quando eu começo, aquece, esfria, termina que eu vou fortalecendo essas interações, e aí essa ligação não se desfaz mais e eu tenho uma turbidez permanente. Para alguns estilos de cerveja, isso não é legal, tá? Então, por isso que a gente não pode ficar desligando, ligando a geladeira, desligando, ligando, né? Tem gente que faz isso, tem bar, liga o freezer, desliga, liga o freezer, desliga. É péssimo, e para a questão sensorial da cerveja também, tá? E aí, algumas cervejas, na cervejaria, né, em casa a gente não faz o processo de filtração, mas usa um filtro, e nesse filtro é colocado terra infusória, que são terras de origem de algas, assim, vulcânicas, antigas, que esses fósseis viram essa terra infusória, e ela é utilizada como leite filtrante. A grande característica de um leite filtrante é que ele tem que ser inerte, né? Assim, ele não pode passar sabor, nem nada para a cerveja, tá? No caso do cervejeiro caseiro, quando ele quer deixar aquela cerveja brilhante, bem límpida, a gente usa, sabe o que? Gelatina. Agora, gelatina sem sabor, tá, minha gente? Porque senão vai passar sabor para a cerveja, né? Então, muito cervejeiro caseiro usa gelatina para fazer a clarificação e ajudar a decantar todas essas partículas. E funciona super também, tá? Então, aqui só está um exemplo, né, de uma cerveja antes e depois do processo de filtração, mas perceba que a foto da esquerda é diferente da direita. A foto da esquerda, ela está limpa, mas ela não está brilhosa. A da direita, ela está filtrada e com brilho, tá? Então, existe uma diferença grande quando a gente usa um processo de filtração. Lógico que, se você deixa a sua cerveja na sua casa um tempo considerável, com temperatura baixa, existe a tendência de decantar essas partículas também, sendo que o processo vai demorar muito mais, né? Então, quando a gente fala disso numa escala pequena, de uma pequena cervejaria, de uma grande indústria, que tem um trocador de calor ali, que baixa a temperatura em horas, e numa pequena cervejaria você espera dias para baixar. Então, você ganha tempo, né? Então, a tecnologia vai interferir no tempo também, dependendo do que você tiver e do que você quer como resultado final do seu processo. E não significa que essa cerveja límpida, ela está ruim. Ela está ok. Depende muito do estilo que você está querendo produzir. Então, falei bastante rápido, né, sobre o processo cervejeiro. Isso é só uma visão geral para vocês entenderem como funciona. Então, assim, eu gosto de falar das enzimas e de tudo que acontece por trás do processo, para as pessoas entenderem que cerveja, além de ser uma bebida que a gente confraterniza e que é maravilhosa, mas cerveja é ciência também e que a gente precisa estudar bastante. Fazer cerveja pode até ser fácil, mas é complexo, né? Então, assim, você misturar um ingrediente com outro, todo mundo mistura, mas entender o que acontece ali, conseguir melhorar a sua cerveja, para isso a gente precisa estudar bastante. Então, é isso. Então, agora eu estou aberta para perguntas. Aqui estão meus contatos. Os meninos vão passar para vocês os contatos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem seguir lá o Instituto Séries. A gente sempre coloca muito conteúdo lá no Instagram. Então, se vocês puderem seguir, fazer pergunta por lá, a gente responde também. Deixa eu tirar o compartilhamento.
Certo, Kiara, foi Olha, sensacional, passei foi só um muito bom. pouquinho, hein? Nem passou, tá perfeito. Agora a gente vai ficar aqui com as perguntas mesmo. Perguntaram se com o uso da gelatina para clarificação, o tempo de carbonatação aumenta por conta da diminuição das leveduras na cerveja, certo? Certo, pode aumentar sim, bem falado. Imagina, você joga a gelatina lá, ela vai descendo e vai arrastando tudo, inclusive levedura. Não vai arrastar tudo, vai ficar a levedura ainda lá. Mas aí, provavelmente, o seu tempo para carbonatar a cerveja, se você for fazer com prime, né, com açúcar, vai demorar um tempinho, mas ela carbonata sim. Uma dica legal é colocar um manômetrozinho teste em uma das garrafas, para você observar se a carbonatação já está ok. Se você não tiver esse manômetro, eu aconselho você esperar aí uns 10 diazinhos, põe uma garrafa só na geladeira, vê se está ok. Se tiver bom, tu já bebe, já coloca tudo na geladeira e já toma tudo. Se não, espera mais um pouquinho para poder carbonatar. A Natália perguntou, disse que ela tem visto estilos IPL, ou seja, Indian Pale, produzido por Lager. leveduras de baixa fermentação, lagers. Qual o objetivo principal nesse caso? É um estilo diferente. Na verdade, é a cerveja. Ela é uma cerveja que tem uma leveza maior, mas é uma cerveja que tem um lúpulozinho mais acentuado. Porque normalmente, quando a gente toma cervejas de baixa fermentação de uma maneira geral, que são as que parecem mais com as pilsenzinhas assim, ela tem um toque de amargor, mas não é tanto. Na IPL, ela já tem um toque mais destacado de amargor, mas com uma cerveja mais leve. Tá? Então, é um estilo novo. Que ele é mais suave do que um India Pale Ale, por exemplo. O Rafael perguntou se antes de ser misturado, a lupulina deve passar por um processo de extração dos óleos essenciais. Sim, na verdade existem vários produtos do lúpulo, né? O lúpulo pode ser usado in natura, em flor, sendo que aí eu acho que é mais lúdico do que benéfico usar. O que acontece? Para usar lúpulo em flor, a gente tem que ter um lúpulo fresco, porque quando vem um lúpulo importado, de qualquer forma, mesmo que venha a vácuo, é mais complicado de você ter aqueles aromas frescos aí. A lupulina, ela oxida muito fácil, e quando oxida, ela fica com aroma de chulé, de queijo maturado. Então, assim, não é um aroma muito legal. Então, assim, se você tem lúpulo no quintal da sua casa, você quer usar, você usa. Sendo que você tem que pensar que a flor do lúpulo, ela funciona como uma esponja. Ela absorve muito, então a sua perda vai ser bem grande. E vai ser difícil de calcular o amargor também. Esse é um produto de lúpulo. O lúpulo, ele é comercializado, na maior parte das vezes, em pellet. Acho que está escuro aqui em casa. Escureceu, aqui escurece muito cedo. O pellet é um lúpulo prensado. Então, esse lúpulo, né, ele é tirado o excesso de galho e de folha, mas vai muita parte vegetal ainda. Ele é prensado, a atmosfera de CO2, justamente por causa da oxidação. E isso é mais fácil também da pessoa utilizar, porque é mais fácil de comercializar, de transportar. E a maioria usa pellet. É uns pedacinhos assim, parece ração, tá? Isso é o mais comum. A lupulina também é vendida em pó, só a lupulina, ou seja, ela tem um rendimento muito maior, porque você não tem a parte vegetal ali, sendo que aí é muito mais caro e normalmente não vende em quantidade tão pequena, vende, eu acho que vende um pacote no mínimo é de 1 quilo, alguma coisa assim. Então, para o cervejeiro caseiro fica mais complicado de comprar, porque você abriu, tem que usar rápido, porque ela oxida super rápido, tá? Mas você tem também aí o lúpulo em extrato, eles fazem a extração do óleo, também é um produto mais caro, mas o rendimento também é muito maior. Então, existem várias formas de se comercializar o lúpulo e de se utilizar na cerveja. Então, você só tem que estar atento ao que você tem disponível para poder aumentar ou diminuir a quantidade, porque o rendimento desses produtos são diferentes. Acredito que ela estava falando aqui, a Franciele, sobre os aromas, se poderia ser usado alguns ésteres como antranilatolato de metila, etanoato de butila ou acetato de isoamila. Sim, se usa muito acetato de isomila, mas pela produção da levedura. Quais foram os outros que ela falou? Antranilatolato de metila e Esse eu não etanoato de conheço. butila. Esse eu não conheço. O outro é abacaxi, né? Aroma de abacaxi. Tem muito gerado por Brettanomyces, mas de maneira natural. Mas assim, poderia. O legal seria você ver alguma fonte natural, algum precursor desses aromas para você colocar de maneira natural, para que a levedura consumisse e gerasse esse subproduto. Seria a maneira mais legal de você fazer. Mas se for artificial, aí não pode. E
A Elizabeth perguntou se você já viu o uso de outras plantas canabáceas na produção da cerveja ao invés do lúpulo. Sim, 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 porque o lúpulo é priminho da maconha, né, da cannabis. Existem as cervejas que chamam de Dunk. Dunk é alguma coisa, Dunk IPA, é que usa a ervinha que não é permitida ainda para a gente aqui no Brasil. Mas tem no Canadá já tem, Estados Unidos tem também, tá? Eles usam sim. Mas normalmente se usa o lúpulo também, tá? Usa o lúpulo e usa ela. Muito mais como um componente aromático e tal do que de amargor, tá? Mas, assim, já vi aqui no Brasil. Não oficialmente, né? Extraoficialmente. A Rafaela disse que esses dias ela viu no supermercado uma cerveja light. Ela quer saber como funciona. Ah, sim, a cerveja light é 25% a menos, né? Que ela vai ter de teor de carboidrato pela legislação. Então, normalmente você já faz um mosto que tenha um teor de carboidrato mais baixo e faz uma cerveja bem mais levinha, tá? Então, é por causa do teor de carboidratos. Então, tem muita gente que está ficando adepta, né? O pessoal que é esportista e tal, porque é low carb. Então, funciona assim. Normalmente, o mosto de partida já é um mosto com a quantidade menor de carboidratos. Perguntaram também por que a cerveja de trigo ela é turva. Hum, por dois motivos. Porque tem trigo, né? E trigo tem bastante proteína, né? Como eu falei para vocês. E, além disso, tem uma levedura, e essa levedura, ela tem um gene que chama POF+, que é um gene que faz com que ela não flocule tanto. Então, essa levedura, ela fica em suspensão. Então, por isso que a gente faz, quando a gente serve a cerveja de trigo, a gente dá no finalzinho, lá, faltando 2 dedinhos, 3 para acabar, a gente dá uma giradinha na garrafa e coloca tudo, porque faz parte do serviço, servir a levedura junto. Então, por isso que ela fica tão turva, é por causa da levedura e do trigo. A levedura da cerveja de trigo, ela tem esse genezinho especial que deixa ela em suspensão. Você falou um pouco da light e a sem glúten, como ela funciona. A sem glúten. Tem duas maneiras de fazer a cerveja sem glúten, né? Ou você usa o cereal que não tem glúten, né? Então, o sorgo, por exemplo. O sorgo é muito comum na África do Sul, por exemplo. Para fazer cerveja de uma maneira geral, não era nem o objetivo fazer sem glúten, eles fazem muita cerveja com sorgo lá. É uma maneira. A outra maneira é utilizando enzima, né? Então, você faz o processo normalmente e coloca uma enzima para poder quebrar a proteína do glúten. E aí, obrigatoriamente, né, por lei, você precisa fazer análise, né, antes de liberar o produto, para ver se é identificado o glúten ali. Então, faz o ELISA, né, o teste o ELISA, e identifica a quantidade de glúten que tem naquela cerveja para ver se ela está liberada para ser comercializada. Isso aí é lei. Teoricamente, todos os equipamentos deveriam ser separados para evitar uma contaminação cruzada. Eu digo teoricamente porque hoje eu não vejo muito isso acontecer, então você faz um processo de asepsia muito bem feito, né? E de qualquer forma você vai ter que fazer o teste. Se acusar lá, então que tem glúten, aí você não pode comercializar. Então, por isso que fazer cerveja sem glúten em casa é mais complicado, a não ser que você já use, né, um cereal que não tenha glúten e tenha muito cuidado com seus processos de asepsia para não ter nenhum traço aí de um cereal que tenha glúten, porque tem gente que tem a opção de não consumir glúten, né? Mas tem gente que é celíaco, e aí é questão de saúde, não pode. Além do trigo, quais outros maltes em que é necessário uma rampa de 50 graus Celsius para ativar proteases que agem na espuma? Opa! Bom, de uma maneira geral, tudo que não é malteado. Porque se você não passou por um processo de malteação, você já não tem aquelas enzimas disponíveis. Isso é uma coisa, tá? A outra coisa, você tem que olhar naquele cereal, a temperatura de gelatinização dele é um ponto bem importante. Então, quando ele tem uma temperatura de gelatinização parecida com a do trigo e a da cevada, dá para usar tudo junto aí. Isso, são duas coisas, na verdade, aí. Na verdade, essa pergunta.
a temperatura e a questão da parada. Então, se eu tenho um cereal que tem a temperatura de gelatinização muito diferente, por exemplo, o arroz. O arroz, a gelatinização é lá perto dos 80 graus. Então, se eu colocar isso junto com o trigo e com a cevada, vai virar uma maçaroca, não vai converter nada, tá? Então, você tem que fazer o processo separado, como se fossem duas mosturações. Uma do arroz, depois você mistura lá no processo, entendeu? E aí, tudo que é cereal, que tem proteína demais, aí você tem que fazer essa paradinha. Porque o que acontece? Se você tem proteínas com cadeia muito grande, vai formar turbidez. E vai faltar a espuma também, porque a proteína muito grande é insolúvel, ela não contribui tanto assim com a espuma, tá? Contribui de grande e médio peso molecular, as duas. Se for grande demais e insolúvel, só vai gerar turbidez na sua cerveja. Então, você tem que verificar o teor de proteína de cada cereal desses aí. Mas, de uma maneira geral, aveia, trigo, centeio, todos esses têm que fazer uma paradinha. O detalhe da aveia. A aveia que a gente compra em mercado, aquele floco, é uma aveia pré-gelatinizada. Então, essa aveia já é uma aveia mais fácil de manipulação. Então, se você for fazer uma parada, você faz uma parada curtinha, 5 minutinhos, dependendo da quantidade que você colocar. Se você colocar lá de 20% para cima, você faz. Se você colocar pouco, nem precisa, que ela já está pré-gelatinizada. Agora, se você coloca uma aveia crua, tome tempo, né? Porque ela não passou por um processo de malteação nem nada, vai ser super difícil de trabalhar. Então, você já dá uma parada mais extensa. O ruim da questão de rampa de temperatura é que não existe um gráfico. Se eu deixar 5 minutos, eu vou gerar tanto de teor alcoólico. Não tem tabela para isso, né? Isso aí você vai fazendo, com o tempo você vai tendo esses times. Certo. A formação de espuma possui relação com a temperatura de armazenamento da cerveja ou a quantidade da espuma é resultado do processo fermentativo e, consequentemente, interfere no sabor? Então, a espuma, ela é gerada durante o processo, tá? Isso é fato. Porém, na hora de servir, se a cerveja estiver quente, o que é que vai acontecer? Imagina, eu estou com uma garrafa que está pressurizada. Qualquer líquido, qualquer gás que está ali pressurizado, se quando você abre, ele tem a tendência de quê? De expandir, certo? Se eu tenho uma temperatura baixa, o líquido vai ficar dissolvido por mais tempo. Se a temperatura está alta, ele vai expandir de maneira mais rápida. Então, ele vai espumar por conta da temperatura. Mesmo que a quantidade de espuma esteja ok, gerado ok, porque você está com gás preso, você abriu e a temperatura está muito alta, então a tendência dele é expandir. Tá? Mas a espuma ela é formada, ela é gerada no processo produtivo, mas você pode ter esses efeitos. Um outro efeito que pode acontecer, um espumamento excessivo, pode ser causado por contaminação. Então, você pode ter uma contaminação do seu malte, desde o malte, com fusário e tal, e aí esse malte já está contaminado, quando você abre, acontece esse processo que a gente chama de gushing. Então, por contaminação, lá desde o malte, porque esses bichinhos que a gente vê, eles geram micotoxinas. E essas toxinas, elas vão ficar lá na sua cerveja até dentro da garrafa. Então, por isso que o armazenamento de malte é muito importante, né? O pessoal faz assim, estava cheio de caruncho a minha cerveja, eu peneirei, tirei os carunchos e fiz assim mesmo. Você tirou o caruncho, mas pode estar cheio de micotoxina na sua cerveja, no seu malte. E você passou isso para o seu produto. Perguntaram também que se durante a etapa da fermentação a temperatura pode variar quantos graus sem muito dano às leveduras. Boa pergunta. As leveduras de baixa fermentação, elas são mais sensíveis. Em casa, eu diria aí que é uma variação de 1 grau para cima ou para baixo para lager, tá? Para ale, uns 2 grauzinhos. Se ficar variando demais, dá choque térmico, principalmente para baixo, e aí a levedura atrapalha muito o trabalho da levedura. Não que ela não vai funcionar, mas ela cai muito o rendimento, tá? Isso é morte para a levedura, assim, não literalmente, né? Mas atrasa muito o trabalho dela. Quando a gente fala de indústria, a questão é mais delicada ainda, porque imagina, eu tenho um tanque gigantesco, com a pressão em cima da levedura muito grande, uma coluna de líquido imensa, então a levedura sofre muito mais.
Então, com isso, a variação de temperatura ela vai ser mais sensível, entendeu? Em casa, a gente tem o benefício que são quantidades pequenas, a levedura não vai sofrer tanto, então ela aguenta um pouquinho mais. Olha aí, a gente tem sorte, tem que ter uma sorte na vida, né? Essa é uma pergunta minha. Você tinha falado no início do mini curso que durante o processo cervejeiro, a parte quente, ela duraria 6 horas, mais ou É, menos. Isso para todos, tanto se eu for fazer em casa ou só para a indústria, para os dois? não em casa, a indústria Ah, tem em que... casa. Em casa dá para você fazer em 4 horas e meia, dependendo, assim. O que acontece? Eu falo muito, para tudo existe planejamento. Ah, eu faço em casa, não importa. Não importa. Faz a listinha antes de todos os equipamentos. Eu vou fazer cerveja amanhã. Vou fazer um checklist. Está tudo aqui que eu preciso? Ah, eu preciso de gelo, eu preciso de gás, o gás está ok, eu preciso de sanitizante. Faz uma listinha, separa tudo, deixa tudo prontinho, a receita está lá disponível. O seu processo vai ser muito mais rápido. Você sabe onde está tudo já, está tudo na mão. Você não vai ficar procurando na hora de fazer cerveja. Então, eu já vi gente fazendo cerveja em 12 horas por desorganização. Né? Quando você tem tudo organizadinho, é muito mais... Eu sou metódica, né? Mas quando você tem tudo organizadinho, você faz super rápido, porque está tudo na mão. Eu já vou pesando. Fiquem atentos aos prazos, assim. Hora de mostura é hora de atenção total, toda hora, vendo o fogo, né? Se não é elétrica a sua panela, liga fogo, desliga fogo. Tem que ficar atento, não pode deixar passar. Né? Durante a fervura já dá para fazer umas coisinhas, então vamos adiantando o seu processo. Quando a gente vai fazendo cerveja, a gente vai pegando a manha. Então, por exemplo, tem gente que vai filtrar a cerveja, esquece que tinha água de lavagem. Opa, e a água de lavagem que não aqueceu? Aí vai ter que aquecer na hora. Então, você tem que estar ligado. Quando estiver terminando a mostura, já tem que estar aquecendo outra água para poder não perder tempo. Então, essas coisas, esses times, vocês vão ganhando quando vocês vão fazendo. E aí você ganha tempo, né? Não fica aí, se enrolando para fazer cerveja. Então, dá sim para fazer. Principalmente quem faz brewing na bag, né? Quem faz o biabe, porque não tem a etapa de filtração. Né, você já ganha, porque só puxou o saco, está filtrado. Né? Então, você já pula uma etapa. Então, dá para fazer mais rapidinho. Olha aí a vantagem. Eu, em casa, só faço biabe. É muito mais prático. Agora, a última pergunta, né? Qual o processo mais complicado ou que demande mais tempo se for produzir cerveja em casa? Então, o processo todo da abraçagem, né? Porque a fermentação a gente só vai acompanhando, né? E dentro do processo de braçagem, a mostura é o mais complicado, né? Porque depende da temperatura que você vai usar, você tem que ficar olhando o tempo inteiro, né? Acompanhando o processo em tempo inteiro. Então, a mostura é o que requer mais atenção. Mais Cadê? uma perguntinha ali, ó. Em relação à reutilização de leveduras, qual a melhor maneira de mantê-las sem perder as características? Usar logo, não mantê-las. Então, levedura, imagina, você vai recolher a levedura, nada de lavar a levedura com água, pelo amor de Deus, tá? Você vai recolher a levedura, tá? Vai vir com um pouquinho de cerveja? Vai, não tem problema, ela já estava nesse ambiente, ela está acostumada com ele, certo? Então, quando você coloca essa levedura num potinho esterilizado, né? Vai decantar, né? Essa partezinha de baixo aqui vai ter célula morta, e a partezinha de cima vai ter umas célulazinhas pulvorulentas que não vão fermentar bem. Então, você vai ter que retirar essa parte de cima, pegar esse meio, botar em outro potinho e jogar fora a parte de baixo. Vai ficar só com o meinho ali, tá? Beleza. Essas são as células que são mais viáveis, né? E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que na parte de respiração eu gero energia, que a levedura armazena em forma de glicogênio, certo? Não é porque a levedura está na sua geladeira que ela não vai consumir energia, ela vai consumir sim. Quanto mais baixa a temperatura, menos ela vai precisar dessa energia, né? Então, o metabolismo dela vai ficar reduzido, mas ela vai consumir. Se você armazena essa levedura por muito tempo, essa reserva energética dela vai diminuindo.
Então, a probabilidade das suas características sensoriais mudarem na cerveja vai ser grande, porque ela vai estar com a vitalidade mais baixa, ela vai estar mais sofridinha. Então, o que a gente aconselha? No máximo 3 dias aí, 4 dias para usar essa levedura. Ah, Kiara, se eu usar com a semana vai funcionar? Pode funcionar, mas você pode estar dosando muita célula morta também, tá? Então, o mais adequado seria isso. Até porque você não tem um laboratório em casa para fazer uma análise, né? Olhar quantas células vivas tem. A gente dosa em casa no olhômetro, né? Mas, assim, um bom indicativo é fazer análise sensorial. Kiara, não sei fazer. Vai ter que aprender. Então, experimenta degustar um pouquinho dessa levedura novinha, para você ficar com isso na sua memória guardado já. Então, ela parece pão, massa de pão, né? Quando você degusta depois, né, que ela tá um marronzinho, um bege escuro para marrom, já tem muita célula morta. Se você coloca na boca, tem um amargozinho, nem use, porque não vai funcionar. Ela pode até fermentar, mas vai gerar um monte de off-flavor. Então, só pelo visual, pelo sensorial, já dá para a gente perceber também quando a levadura ela não vai rolar. Como diz Gabi, uma amiga minha, não vai dar match. Tá, agora é a última mesmo, tá, galera? Se for fazer uso de lúpulo fresco, qual é o jeito mais adequado de acrescentar na bebida? Ó, você pode fazer tanto na fervura quanto no dry hop. Não tem importância. Assim, no dry hop, colocar lúpulo fresco, solto, é o melhor rendimento, né? Soltar o lúpulo lá, sendo que depois, para você recolher isso aí para decantar, vai ser osso, vai ser uma perda danada. Então, eu aconselho colocar num bag ou algum equipamentozinho que você consiga ficar com o lúpulo preso aí. O rendimento vai ser menor, porque o lúpulo vai estar preso ali, compactado. Na fervura, a mesma coisa. Lúpulo em flor, para deixar solto, é muito complicado depois para fazer a remoção. Lógico que em casa tudo é mais fácil, né? Na cervejaria é mais difícil jogar tudo solto. Então, normalmente as pessoas colocam num bagzinho. Como se fosse um chá, um saquinho de chá. Então tá, Kiara, tenho certeza que esse mini curso agregou a todo mundo que assistiu, todos adoraram, sua simpatia não tem igual. Muito obrigado, a SAECA agradece muito por você ter aceitado o convite. Uma coisa, Fale, desculpa interromper. Eu gerei um pode cupom falar. de desconto para Ai, você. meu Deus. A gente tem um curso de produção online. E aí, eu gerei um cupom para vocês, que vale até amanhã, meia-noite. Tá? Eu vou botar aqui o cupom. É SAECA20. 20% de desconto no curso de produção, se vocês forem lá. Oh, Aí muito vocês vão obrigado. no Instagram, tem um linkzinho para o curso online, aí vocês colocam. Tá bom? Tá bom, muito bom, que show, a gente fica bem feliz. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite, adorei.